a mais um vídeo do nosso canal. Estava sumidinha sim, mas voltei aí. Espero manter, né, um vídeo por semana. E vocês me ajudem a curtindo, compartilhando, se inscrevendo, para me motivar a trazer sempre vídeo para vocês. Então, tô aqui, né, com essa minha carinha mais inchadinha. Tô na reta final da gestação. Mas o assunto de hoje não é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o traqueóstomo de Cauã. Eu tentei gravar esse vídeo com ele aqui, mostrando pra vocês. Mas ele tá bastante enjoadinho, então eu decidi gravar sozinho e vou colocando aqui fotos pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Então, o traqueóstomo é o aparelho que Cauã usa pra ajudar ele a respirar. Ele colocou esse traqueóstomo por causa do tempo prolongado na máquina de ventilação. Tem um vídeo aqui já falando sobre o traqueóstomo e sobre o problema dele cardíaco. Então eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, se vocês tiverem a curiosidade de saber mais sobre o assunto. E também me seguem lá no Instagram, porque eu compartilho mais a nossa rotina por lá, como é que é o dia a dia de uma criança com traqueóstomo. Então, o assunto específico de hoje é porque Cauã ainda está com esse traqueóstomo. Ele colocou esse traqueóstomo com apenas 3 meses de idade e permanece com ele. Quando foi pedido a minha permissão, quando foi levantada a hipótese sobre Cauã colocar o traqueóstomo, foi me passado de uma forma bem simples, como se fosse algo simples, que depois que ele saísse da máquina de ventilação, se ia tirar o aparelho e ele ia respirar normalmente, como qualquer criança. Mas não é bem assim que funciona. Quando a criança ela consegue sair da máquina de ventilação, que já é um processo geralmente mais longo, ela vai para a Venturi, que tem as concentrações de oxigênio específicas, que tem até um destaque lá no meu Instagram, se vocês também quiserem ver, que no tempo eu compartilhei com vocês por lá. E aí depois de Cauã passar por esse processo todo e respirar o ar ambiente sem precisar de ajuda nenhuma, se faz um exame para saber se durante o tempo que ele ficou para saber se no tempo que ele ficou entubado com tubo ou com o próprio traqueóstomo não causou algum problema, alguma estenose ou algo do tipo. E aí ele fez esse exame, acho que mais ou menos com um ano, e deu que ele tinha uma laringomalácia. E o que foi passado pra mim? Que Cauã, ele tinha que esperar até os 2 anos de idade pra ver se essa laringomalácia, com o tempo, ela ia se resolver sozinha. Eu vou deixar o nome aqui, se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto em si, porque se eu for explicar exatamente sobre cada problema, o vídeo vai ficar muito longo. Então, essa laringomalácia dele, ela poderia se resolver com o tempo. Então, a cirurgiã dele me passou que podia esperar até os 2 anos de idade. Se chegasse aos 2 anos de idade e essa laringomalácia não tivesse resolvido por si só, precisaria de uma cirurgia para fazer. Mas ele ia ficar com todo esse acompanhamento, com traqueóstomo, com ela, e repetir esse exame com 1 ano. Com mais de 1 ano, foi mais de 1 ano, Cauã fez esse exame agora, recentemente, em março. Foi quando eu consegui fazer de novo, porque aqui onde eu moro em Petrolina, Pernambuco, não faz. Então eu tenho que ir para a capital para fazer, em Recife, porque só tem lá, eu só consigo fazer lá, e aí ele faz lá no IMI. E aí é toda uma burocracia para eu conseguir ir para lá, pelo TFD, pela secretaria, e enfim, que aí já era outro assunto. E aí a gente conseguiu fazer, acho que em março, se eu não me engano, agora recentemente, e a gente repetiu o exame com o otorrino. E deu que Cauã tem uma laringomalácia, sim, ainda, e que ele tem uma estenose. Só que o que acontece? A laringomalácia, o grau dela, ela diminuiu. Ela veio diminuindo bastante
se eu não me engano, é menor ainda do que 50%. Então não precisaria fazer cirurgia. Com o tempo, ela por si só vai se resolver. Porém, a estenose dele, ela também é um grau pequeno, mas ele precisaria fazer um pequeno procedimento que para alargar, porque a estenose é como se fosse tipo um acúmulo de carne que impede que o ar passe para cima. É um grau pequeno, mas ele precisaria desse procedimento. E também esse procedimento só faria lá em Recife. Então a gente está aguardando conseguir fazer esse procedimento lá em Recife. E aqui a gente sabe, quem depende da saúde sabe, que não é assim tão simples, é uma burocracia muito grande para se conseguir alguma coisa, principalmente quando não tem aqui na sua cidade, né? Se eu morasse lá em Recife, provavelmente que ela já teria feito. Mas eu dependo da secretaria, que eu na verdade acho que é pelo TFD agora. Talvez vocês não saibam nem o que é o TFD, mas se derem uma pesquisadinha aí, qualquer coisa. E é só isso que a gente tá esperando. Ele teve um avanço bastante grande. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, Cauã não soltava nenhum som. E ele tá começando a aprender a soltar o sonzinho, a falar. Antes eu não escutava, tipo, nada da voz dele. E hoje ele já dá uns miados, que parece um recém-nascido. Porque, de fato, ele não aprendeu a falar. Então, quando sai a voz dele, sai como um recém-nascido. Às vezes, quando a gente expira, a gente que tampa, a gente vai aspirar e solta a tossezinha dele. Então, aos poucos, ele está aprendendo a se comunicar, mesmo com traqueóstomo. E de acordo com a diminuição do tamanho do aparelho, né? Ele tinha 4,5 e agora em dezembro ele foi por 4. E provavelmente, quando ele for começar o desmame para tirar, ela vai diminuir até ele se adaptar e ficar sem o aparelho nenhum. Fé em Deus. Então não é uma coisa assim complicada de se entender o porquê que ele ainda tá. Porém, é uma coisa que já deveria ter sido resolvida. É uma coisa que não era para Cauã tá ainda com traqueóstomo. Porém, a gente depende de terceiros. Não é uma coisa que depende exclusivamente de mim ou do meu esposo. Porque se dependesse, com certeza, ele já teria tirado há muito tempo, né? A gente sabe que o traqueóstomo atrapalha na comunicação dele, de certa forma de desenvolvimento, porque a criança que não se consegue, às vezes, se comunicar, não consegue dizer, atrapalha no crescimento dela, né? Porém, ele é muito esperto e ele consegue dar o jeitinho dele de dizer, às vezes, o que ele quer, o que ele não quer, e a gente vai indo. Então, gente, é isso, basicamente, sobre o traqueóstomo de Cauã. Recentemente o que ficou, a gente diminuiu já a questão de aspiração, de nebulização, e com o tempo que ele for crescendo, isso vai diminuindo mais, porém ainda é sim muito cansativo, tanto pra gente, muito mais pra ele. Ele tá numa fase em que às vezes ele não deixa a gente aspirar, não deixa a gente nebulizar de jeito nenhum, o que é super compreensível, mas aí vai criando mais crosta e o aparelho vai ficando sujo. A gente sabe que tem que aspirar, tem que nebulizar para que melhore a circulação do ar e ele possa respirar direitinho, né? Que é o que a gente quer. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito chato. É um assunto que não tem muito diversão, né? É um assunto sério e é só para vocês tomarem conhecimento, né? Esse vídeo foi o mais voltado que eu deixei lá no Instagram para vocês voltarem qual era o tema que vocês queriam. Então, eu tô aqui contando para vocês sobre a saúde de meu filho e eu espero que vocês tenham gostado de verdade, que vocês continuem aqui
nos acompanhando, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. E eu fico muito grata por vocês estarem sempre lá interagindo com a gente. Interajam aqui também, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto que vocês gostariam mais de saber, que eu não falei, e sugestões de próximos vídeos. E é isso, beijo, tchau!